Bora lá, nação, para as informações do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o clima quente que está no Flamengo, essa reviravolta que aconteceu no caso do Pedro, que foi agredido pelo preparador físico do Flamengo. E, meus amigos, a informação que nós temos é que pode acontecer uma reviravolta e o técnico Sampaoli pode cair a qualquer momento, porque o clima está insustentável. Nós vamos analisar a imprensa falando, depois nós voltamos dando a nossa opinião. Eu gostaria que você primeiramente deixasse seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, com seus amigos flamenguistas, para que todos fiquem informados sobre essa situação que aconteceu no Flamengo e que pode acontecer, se agravar ainda mais. Nós vamos para o vídeo de hoje, créditos, vou deixar no canal do Benja, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Nona partida sem vitória, oitava do Filipão sem vitória, mas jogar lá, pô, foi no Independência, Caldeirão, lotado. A Arrascaeta marcou um golaço, depois botou o Wesley na cara do gol. Teve muita polêmica de arbitragem. Vocês preferem falar primeiro do jogo? Vocês querem primeiro? Então vamos falar primeiro do jogo. Coloca os gols aí. Ô, Sheik, muita polêmica. Olha que golaço do Arrascaeta. Todo mundo reclamou da arbitragem, hein, Sheik? Quem não reclama também da arbitragem aqui no Brasil, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas o Flamengo, impressionante o Flamengo com o Arrascaeta e sem o Arrascaeta, né? É difícil entender como que o Arrascaeta começa no banco de reservas, né? Então, esse passe aí, inclusive, pô, muito legal o Wesley fazer o gol da vitória aí. Esse menino vem arrebentando ali na ala direita ali do Flamengo. E o Arrascaeta com gol de falta, né? Um canto do goleiro, inclusive, né? O que não é normal, né? Ali aquele totozinho ali. Eu e o Kleber que batemos muitas faltas aí na nossa carreira, a gente entende muito desse assunto. Ali é por cima da barreira normalmente, né? E daí ele solta o pé ali, acerta o canto e o goleiro não conseguiu chegar. Agora, o Flamengo cada vez melhor, né, Benja? Cada vez se superando aí dentro dos jogos, né? No Brasileirão, sobretudo. Saiu atrás do placar aí, mas conseguiu aí com uma certa tranquilidade também, eu diria, viu, Benja? Parecia ali que a qualquer momento ia sair o gol, né? Não teve desespero alguma, Sampaoli fez as mudanças ali, o Flamengo saiu com a vitória, aí depois é só história. Aí depois tem muita história, né? Daqui a pouco nós vamos falar de muita história. Por que você está criticando o Sheik? Cara, porque o jogo do Flamengo não foi essa baba, não. O Atlético, Foi não, ignorante. Você tava o quê? Você não viu o jogo? Você devia estar em alguma festa aí pedindo gelo na casa do Neymar, lá, sei lá, fazendo algum churrasco proibido em Mangaratiba. Mas pera lá, o Atlético... Vamos lá. Ô, Sheik, o Atlético no primeiro tempo, ele amassou o Flamengo. O Atlético fez 1-0, Benjamin, e ele perdeu a chance de matar o jogo. No segundo tempo, o Atlético começou bem e o Flamengo praticamente começa a jogar bola a partir dos 15 do segundo tempo, Benja. O primeiro gol do Atlético, resgatando um pouquinho aí, até com relação a polêmicas de arbitragem, mas um absurdo, Benjamin, o gol do Paulinho, o árbitro não ter dado falta no Bruno Henrique, feita pelo mesmo Paulinho. E foi falta clara, hein? Não, falta clara, absurda. Claro. E o VAR deveria ter chamado o árbitro, porque o VAR pode intervir nesse lance. O gol de empate do Flamengo, essa bomba do Arrascaeta de falta ali, também não foi falta. Mas ali o VAR não pode chamar o árbitro, Benjamin, porque é um lance de falta que não tinha originado o gol. Originou a falta que depois deu sequência e saiu o gol do Flamengo. Mas o lance do gol do Atlético, Benjamin, o VAR deveria ter chamado o árbitro e anulado o gol do Atlético. A falta foi claríssima. O quê? A falta no Bruno Henrique, no Bruno Henrique foi sim. Claríssima. A falta marcada no Arrascaeta, que gerou o gol de empate do Flamengo, não foi falta, não foi nada. Inclusive o Arrascaeta que faz a falta. Mas então, o árbitro errou nos dois gols, tanto do Atlético quanto na marcação do gol do Flamengo. Só que o gol do Atlético foi mais grave porque o VAR poderia ter chamado o árbitro para anular o gol e não chamou. Mas enfim, no segundo tempo, Benjamin, o Flamengo ele surge no jogo a partir dos 15 minutos. Quando sai o gol de empate do Arrascaeta, aí sim o Flamengo começa a jogar e o Atlético ele praticamente morre em campo. Mas o Atlético, Benjamin, ele teve uma chance de ouro de matar o jogo e não matou. E quando você perde chances contra um time qualificado, como é o caso do Flamengo, com a entrada da Arrascaeta, o Flamengo mudou, cara. Aí eu concordo 100% com o Sheik. O Arrascaeta entrou, Benjamin, e transformou o jogo. Até a entrada do Arrascaeta, você concordou quanto com o Sheik? Zero, porque só deu Atlético.
Só deu Atlético. Então, 0. O Atlético Mineiro, Benjamin, até os 15 do segundo tempo ele mandou no jogo. Mas não foi eficiente, mas não matou o jogo. Mas não matou o jogo. E então, aí? mas é isso, Sheik. A crítica tá em cima do Atlético. Mas o Flamengo não vinha fazendo um bom jogo. O Atlético amassou o Flamengo no primeiro tempo inteiro. Ou não? Não achei. Achei que foi um jogo muito igual com o Arrascaeta no banco. Ponto. Arrascaeta entrou, acabou. Simples. Um jogador mudou a história do jogo. Kleber, você que viu o jogo. Arrascaeta não pode ser banco. Não dá. Vai poupar, não pode poupar, não dá. E aí, Gladiator? Não, eu acho que foi um jogo parelho. Eu acho que no geral o Atlético foi um pouquinho melhor. Agora, o goleiro do Atlético falha no gol, na minha opinião. No canto dele, ele não pode tomar um gol, né, Benji? O Everson falhou no... pra mim falha, porque no de falta ou do Wesley? Não, de falta, porque você arma uma barreira, se o cara botar por cima da barreira lá na gaveta, é mérito dele. Agora, você tomar um gol no teu canto, no canto que você tá posicionado, você não pode tomar um gol dessa forma. Então aí o Flamengo com o time que tem, com a qualidade que tem, fica muito difícil você segurar o Flamengo depois. Então, aí eu vou te falar, 10 jogos invictos, o Malvadão voltou. Voltou. Eu até anotei alguma coisa aqui. Cadê? Eu anotei aqui no meu celular. O Flamengo tem uma derrota em 21 jogos. E os últimos jogos o Flamengo ganhou do Grêmio, fora, que é difícil, e ganhou do Galo lá no Arena Independência, que também é difícil. O cenário está em crise. Olha, quando o Flamengo contratou o Sampaoli, eu na época eu falei assim, para mim, eu acho o Sampaoli um treinador superestimado. Por onde ele passa, ninguém tem saudade. No Santos, você lembra o presidente falando que tentou 6 meses falar com ele e ele não falava com o cara. No Atlético Mineiro as pessoas não têm saudade. No Sevilha não tem saudade. No Olympique de Marseille não tem saudade. Outro dia eu conversei com uma pessoa do Flamengo e falou que ninguém conversa com ele também, porque ele manda contratar um gerente e você tem que falar com o gerente. E aí ontem, depois do jogo, cara, eu nunca tinha visto isso. Vou perguntar para vocês que jogaram bola, se vocês já tinham visto algo semelhante na base, fora do Brasil. Como é que um preparador físico dá 3 tapas lá, dá um soco na cara de um jogador dentro de campo? E aí, saiu aí no boletim, porque e o Pedro tá coberto de razão, hein, Kleber? O Pedro acabou o jogo, foi na delegacia e meteu um BO no cara. Tá certinho. E aí parece que ele tava no celular, falando com a família. E no Instagram do Pedro, gente, ele dá uma patada também no São Paulo. Vocês leram, né? Sim. Foi dos escassos minutos que eu entro em jogo. Clemão, você que não levava desaforo pra casa, deixa eu te falar, você já tinha visto algo assim? Você viu na tua carreira? Eu fiquei nervoso só de ouvir. Imagina se eu estivesse lá. Se o papai do ofício dá um soco na tua cara. Não tem jeito. Você não pode bater na cara de ninguém. Isso aí não existe, isso aí é um absurdo. Flamengo, Benji, ele é tipo aquelas empresas assim, na bolsa, sabe? Que você... Sabe, pro investidor? Ontem, quando quem gosta de fazer uma fezinha, ontem quando acabou o jogo do Flamengo, eu falei, eu vou fazer uma fezinha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Aí você vai lá, você bota o dinheiro. Dá meia hora, isso aí. Aí as ações do Flamengo... O Flamengo é aquele clube que ele mesmo se auto-prejudica, né? É impressionante o que o Flamengo tem feito nos últimos 2 anos aí. Parece que ele mesmo consegue arrumar os problemas dentro de casa e tumultua todo um ambiente que era muito favorável. O Flamengo contra o Grêmio jogou muita bola, muita bola. Ontem o Flamengo tem uma vitória em Minas Gerais em cima do Atlético Mineiro, que tem um bom time também. Viveu um excelente momento. Aí o preparador físico me arruma um problema desse e começa essa confusão toda. Beija, sinceramente, se fosse comigo, esse vestiário tava pegando fogo até agora, porque não tinha ninguém saído de lá. Porque o cara não pode bater, não existe você bater na cara de um jogador, cara. Não existe, é um absurdo. É impressionante. O Sampaoli, Benja, me conta qual título que o Sampaoli ganhou no Brasil. Nenhum. Eu
não sei o que é esse amor todo que os brasileiros têm pelo Sampaoli. Também não entendo. Cara, o Sampaoli trabalhou no Santos, tumulto. Foi pro Atlético Mineiro, tumulto. Flamengo agora, um ambiente conturbadíssimo, o Vidal saiu de lá, cara, falando um absurdo sobre a comissão técnica. E toda hora que o Sampaoli sai do Brasil para trabalhar fora, cogitam o nome do Sampaoli nos clubes para voltar. Eu não entendo esse amor todo que o brasileiro tem pelo Sampaoli. Eu também não entendo. E eu tava lendo a respeito, mano, Sheik, que esse preparador, Pablo Fernandes, né? Que esse preparador físico já tinha dado um soco num torcedor quando o Sampaoli estava no Olympique de Marseille, e aí ele foi suspenso. Temos um vídeo, João? Temos um vídeo aí. Mas o torcedor invadiu o campo numa briga que aconteceu dentro de campo, ali entre os times. Temos um vídeo, olha lá. Ó, o cara O torcedor tá parado, mano. Laranja, mas o cara invadiu o campo ali. Tudo bem, mas aí a polícia que resolva. Olha lá. Isso é no Olympique de Marseille, esse de colete laranja, o preparador físico ou... Não sei se é preparador ou segurança. É que a gente tá vendo só essa imagem, Benja. Claro, a violência ela é sempre repudiável, mas é uma situação que a gente não sabe o que o torcedor já tinha feito também. Ele tá parado nessa imagem, mas eu não sei também se ele já tinha agredido alguém, porque ali foi uma confusão generalizada que aconteceu entre os dois times, e o torcedor acabou invadindo o campo, Benjamin, e o torcedor não tem que invadir o campo para nada. É uma confusão generalizada dos dois times já é reprovável. A partir do momento que invadem o campo também, isso aí pode fugir de controle. Bom, mas ele bateu na cara do Pedro. Não, aí é uma outra circunstância, Benjamin. Eu acho que, vamos lá, partindo do princípio, a violência, ela é sempre repudiável. A violência, ela não é justificada em nenhuma hipótese. Até quando você está certo, a partir do momento que você agride alguém, você já está errado. Então, nota 0 para o preparador físico, Benja. Isso é fato. E eu acho que o Flamengo deveria ter demiti-lo por justa causa ontem à noite já. Nem deixar do Sampaoli se manifestar como ele se manifestou agora cedo. Vou tentar contornar. Não tem que contornar nada. Agrediu, perdeu a razão, manda embora. Só que nessa circunstância, Benjamin, o que aconteceu foi, de fato, o Pedro, que estava aquecendo junto com os jogadores reservas do Flamengo, na hora que ele viu que entrou o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele saiu do aquecimento e sentou no banco, sem uma autorização também de ninguém. Eu acho que isso é falta de respeito por parte do Pedro também. Porque aí é Flamengo, irmão. Não é amigos do Pedro contra amigos do Arrascaeta. Mas ele já mandou o recado que ele tá... Ok, mas é que tá. Mas, Benja, o Sheik foi jogador, mas continua ainda sempre respondendo pela classe dos jogadores, assim como o Kleber também. Eu duvido que eles já devam ter feito os contratos profissionais no qual rezava uma cláusula, preciso ser titular absoluto. E na boa, Benja, o Pedro ele não vive hoje o melhor momento com a camisa do Flamengo. E eu acho que ele tem que respeitar isso. No último jogo, como o Kleber citou aí contra o Grêmio, ele acabou entrando no decorrer do jogo, ele teve 2 grandes chances para marcar o gol e não conseguiu marcar. Uma que ele inclusive driblou dentro da área, bateu cruzado, a bola saiu ali e ele não conseguiu fazer o gol. Então, independentemente da chateação que ele tenha, Benja, não tô jogando, não tô sendo aproveitado, mas eu acho que ele tem que respeitar, primeiro, o clube onde ele joga. Segundo, os companheiros que estão entrando. E terceiro, trabalhar, irmão, para conseguir retomar a titularidade. Porque um elenco qualificado como o Flamengo tem, eu acho que você precisa matar um leão por dia. Não é com o nome que você vai conquistar a titularidade, é jogando bola. E o Pedro tem bola para isso. Então, Benja, quando entraram lá o Luiz Araújo e o Cebolinha, ele ficou pé da vida, foi pro banco, e aí no vestiário, o preparador físico aí que acabou agredindo o Pedro, foi tirar satisfação. O Pedro não gostou, ele deu 3 tapinhas no rosto do Pedro, o Pedro tirou a mão, e aí parece que ele foi lá e deu soco no Pedro. Óbvio que tá errado. Óbvio que é reprovável a atitude do preparador físico. Só que volto a dizer, o Pedro erra, Benja, quando ele não respeita a situação na qual ele também é funcionário do clube. O cara tá pé de raiva, uma coisa, ele não deveria ir pro banco, falar no celular, isso é uma coisa. Mas eu não tô justificando a agressão, volto a falar aqui. Mas o Pedro também tá errado, Benjamin, em quebrar uma hierarquia. Tudo bem, mas aí o diretor, o presidente, não é o cara que tem que fazer uma atitude e puna o Pedro por causa desse comportamento. O cara não tem que fazer justiça com as próprias mãos, agredir ninguém, mas, repito, Benjamin, o Flamengo precisa ter pulso. Os jogadores não podem fazer o que bem querem. A informação que eu tenho, Sheik, é o seguinte... que dirigentes do Flamengo estão revoltados com o preparador físico. Na visão deles, o desrespeito não foi só com o Pedro, que fez o BO. Lá na perícia deu lesões leves na boca e no rosto. Mas que os dirigentes do Flamengo estão revoltados e, na opinião deles, não foi um desrespeito só com o Pedro, foi com toda a diretoria, foi com o Flamengo. Por que não mandaram embora o cara ontem? Porque
ele vai ser mandado embora. Aí eu perguntei, o Sampaoli vai embora? Olha, a princípio, o Flamengo não vai demitir o Sampaoli, tá? Essa informação que tá aí rolando aí, que o Flamengo já ligou pro Rogério Ceni, é mentira. É mentira. É que esse cara é braço direito do Sampaoli, né, Benja? Ele trabalha com o Sampaoli há muito tempo. Então, mas a informação... Será que o Sampaoli vai bancar essa situação? Não. Então, aí que tá a informação, aí que eu vou chegar. A informação que eu tenho, mano, é o seguinte. Eles estão revoltados, o preparador físico vai ser demitido, tá? E o Sampaoli não. Agora, se o Sampaoli vai falar se ele sai ou eu saio, a diretoria do Flamengo não sabe. Porque tem filhos, Benja, desse Pablo Fernandes, que trabalham dentro da comissão técnica do Flamengo também. Os filhos dele, se eu não me engano, não sei se são 2 ou se é apenas um, que trabalha também junto com o Sampaoli. O que eu tô te falando é o seguinte, a direção do Flamengo não pensa em demitir o Jorge Sampaoli. Agora, se o Sampaoli quis falar se ele sai, eu vou sair também, aí a diretoria do Flamengo não sabe. As críticas que o Vidal fez em relação ao Sampaoli quando ele se apresentou no Atlético Paranaense, ela é muito séria, é grave. Fala pra quem não viu o que o Vidal falou. Relembra as pessoas. Que não estava sendo aproveitado, que o ambiente era muito ruim, o Sampaoli não tinha o controle do grupo, que o problema da saída do Vidal foi justamente o Sampaoli. Aí agora vem o Pedro e no Instagram ele se posiciona também contra o Sampaoli também. Porque ele fala que se eu não me engano... Eu vou pegar e psicologicamente, ele fala, não só o meu problema da agressão, mas o abuso psicológico que eu vinha sofrendo, blá, blá, blá. Ele fala isso na postagem dele. Então ele faz uma crítica, não só ao agressor aí, o preparador físico, mas ele faz uma crítica também ao Sampaoli. Isso aqui tá no Instagram, do Pedro, Kleber. Não, o que eu tenho aqui é o que eu tô na mão do Sampaoli. Esse aí eu não enxergo, João. É o Pedro dizendo aí no Instagram dele que ele foi agredido covardemente. Sim. Tá? Então, de novo, Sheik, a informação que eu tenho é essa. O preparador físico será demitido. O Sampaoli não. A não ser que o Sampaoli peça para sair. Agora, por onde esse cara passa, Sheik? É isso, hein? Não é nenhuma novidade. Pergunta lá na seleção argentina. Na própria seleção argentina, quando o Sampaoli foi técnico, foi uma bagunça. Nem o Messi, os caras não olhavam na cara dele. Fala, Sheik. A verdade é que ele não poderia nem voltar com a delegação do Flamengo. Isso é uma baita falta de respeito com o Pedro, que é patrimônio do clube. Assim como ele também, porque é funcionário, né? Pela instituição Flamengo, seus torcedores. O Brasil abre as portas para ele. Daí a gente vai entrar nisso tudo, tá? Porque ele deu brecha para a gente falar tudo isso. O Brasil abre as portas para ele fazer um papelão desse. E o mínimo que o Flamengo tem que fazer, o mínimo, hein? O mínimo. Senão a comissão inteira, porque quem levou foi o próprio treinador, senão a comissão inteira ia embora. Inclusive, acho que se o Sampaoli pedir demissão, não vai fazer falta nenhum pro Flamengo. Nenhuma falta ele vai fazer pro Flamengo, porque isso é inadmissível. Só que assim, esse cara é tão covarde, Benja, tão covarde, porque ele sabe, né? A quem ele agrediu. Por que ele não agrediu o Gabigol? Por que não dá um tapa no rosto do Gabigol para ele ver só? Entendeu? Pegou o Pedro, que é um cara que é extremamente educado, um menino bom, menino que não iria reagir nunca. Eu não estou aqui citando a violência, não, mas isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu nunca vi isso no futebol. Assim, esse cara tem que ser punido mais severamente pelo Flamengo e o princípio disso tudo é a rescisão do contrato. Isso, no mínimo, é a rescisão do contrato, e eu concordo, tinha que ser feito ontem à noite, tá? Ontem à noite, mas aí é Brasil, né? Então é um absurdo isso, nunca vi isso no futebol. Escolher o cara a dedo para poder fazer isso, porque sim, o histórico dele é um histórico violento, já fez isso antes, como as imagens mostram aí. Eu discordo completamente do Mano, e daí tenho uma admiração muito grande pelo Mano, que foi um cara que, quando eu vim falar aqui, ele falou que, Mano, ele não tem o direito de dar um soco na cara de ninguém. Isso eu não estou falando que você falou isso, mas assim, não existe
Não existe nada, mano. Não existe nada que a gente possa falar aqui, e também não foi o seu caso, e nem a intenção para minimizar o que esse cara fez. Assim, um absurdo. Deu um soco daquela magnitude na cara do torcedor, um cara parado. E o Pedro, aí vou falar como ex-atleta aqui. O cara, quando tem uma moral no clube, e quem jogou futebol vai entender isso, o Kleber vai entender isso agora também. O cara, quando tem uma moral no clube e ele vai pro banco, ou porque tá numa fase ruim, ou por qualquer outro motivo, o treinador não quer colocar, ou seja, isso aí não é normal, mas acontece. Já aconteceu comigo, inclusive. Pô, aquece, cara, falta 10 minutos para acabar o jogo. Pô, tô aquecendo ali de migué, e às vezes nem aquecia, às vezes ficava parado. E já voltei pro banco também. Agora, isso não justifica o preparador físico, que é o cara que fica à beira do campo aquecendo os atletas. Pode entrar no vai dar um soco na cara do cara. E daí, né, falando aqui que a violência se resolve tudo, mas ele sabe para que ele... E nos dias de hoje é muito fácil dar o soco. Queria ver dar o soco lá atrás. Olha aqui, dá o soco no Gilda Baiana, pô. Ô, Sheik, ó, no Instagram do Pedro, tá aqui, ó. Ele já começa dando uma porrada na comissão técnica do Flamengo. Sim. A porrada começa aqui, ó, na primeira frase, ó. Eu poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Já começou dando uma pedrada. Sim. Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. É isso que eu falei, isso é muito grave isso. Isso é grave. Ô Kleber, o que a gente entende com a covardia psicológica que tem o O que Então, seria veja, a covardia tem psicológica várias, pro jogador? tem várias formas de interpretar isso aí. Na minha forma de interpretar é o seguinte: ele está com algum problema com o Sampaoli, então por isso ele não vem sendo utilizado. E isso talvez está fazendo mal para ele. Agora, aí que tá, ou ele tem algum problema com o Sampaoli, ou o motivo do Sampaoli não tá usando ele conforme ele gostaria. Se isso tá fazendo mal para ele psicologicamente, aí eu acho que o Pedro tá com algum problema. Porque, igual o Mano diz, não existe cláusula contratual de ninguém que é obrigado o jogador a estar em campo. Aí eu concordo com o Mano. Se ele não jogar psicologicamente, isso afeta ele tem que parar de jogar futebol. Ele não pode jogar futebol. Porque, porra, todo mundo que tá num clube de futebol, que é jogador de futebol, tá propenso a não jogar, né? Pode não jogar a qualquer momento. Tá aí, nação, então. As últimas informações do Flamengo são essas daí. Vamos ver o que vai acontecer. A notícia que nós temos é que o técnico Sampaoli deve se reunir com a diretoria do Mengão e vamos ver o que vai acontecer. Por quê? O clima tá quente. Nós vimos aí o que o Pedro falou. Se o Sampaoli continuar, mesmo assim, o clima vai continuar quente. Escreva sua opinião nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.